Oi, gente. Olha quem voltou para conversar com a gente. Vai virar de casa, né? Por quê? Tá num momento propício a esse assunto. E ela voltou, graduanda de Ciências Políticas e gosta. Sim, adoro, Flaviane. Gosto muito de falar sobre a política no contexto técnico, né? E a gente veio conversar sobre a situação das mulheres no mundo da política. Carol, como você avalia a atual atuação das mulheres na política brasileira hoje? Olha, Flavinha, nós já estamos ocupando os nossos espaços, né? Estamos vindo de anos ganhando uma certa notoriedade, mas ainda com uma porcentagem muito pequena, né? A grosso modo, são 18% só de parlamentares femininas que ocupam esses cargos de poder. É muito pouco, mas se a gente olhar para trás, né, desde a época do sufrágio, da permissão ao voto feminino, como foi reconhecido, né, em lei, então nós já avançamos, né? E esse avanço ele vem repercutindo até mesmo nas redes sociais. Sim. No entanto, que quando você me convidou para falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, eu até tinha pedido a você, né, a nobre experiência de estarmos aqui na Praça Santa Rita, né, que por trás nós temos os nossos dois poderes, né? À esquerda nós temos o poder executivo e à direita nós temos o poder legislativo. Porque a gente precisa falar de política, mas também dando notoriedade a esses espaços, né? Porque quando as pessoas chegam na nossa cidade, elas avistam, né, os nossos prédios e é ali que estão os nossos representantes. Quais os benefícios você acredita que tem muitos benefícios em ter mais mulheres na política? Olha, eu acho que esses benefícios ainda serão alcançados, né? É muito pouco ainda para... Isso, é muito pouco pela porcentagem, né? Esses 18% significa ainda muito pouco. E a mulher, ela fala para a mulher, construindo políticas públicas voltadas ao cenário feminino. Não que as outras políticas, né? Aqui eu não estou tratando nem de uma questão identitária, mas não que as outras pautas políticas elas não tenham relevância. Mas existem muitas pautas pontuais femininas que somente uma mulher vai ter a sensibilidade de entender aquele universo, onde é preciso ser revistos e criados projetos de leis, né, dando benefícios e direitos, né, para que essas mulheres coexistam nesses espaços e possam ser vistas, né, com uma significância. A gente tem pauta muito importante que está até tramitando, pautas polêmicas, né, que envolvem o estereótipo feminino, envolvem as questões de políticas públicas, de saúde pública voltada para a mulher, e isso só uma mulher que entende. Verdade. Né? Nós temos lugares de falas para expormos essas situações que estão relacionadas ao gênero, né? E os desafios? No seu olhar, quais os principais desafios que a mulher enfrenta para entrar nessa carreira política? Olha, os desafios São muito diferentes lá da época do sufrágio? são muito diferentes, né? Porque a mulher ela é vista como multifacetada, o tempo, como se não tivéssemos 24 horas, mas 48, Sim, né? verdade. E quando na realidade não é isso que a gente encontra, né? Nós temos obrigações, nós temos casas, muitas de nós filhos ou familiares adoecidos, o emprego, o estudo, né? A vida da mulher moderna ela é muito acumulativa em obrigações, né? Então eu vejo que para a mulher estar nesses espaços, né, de poder, elas têm que abrir mão de alguma coisa. Verdade. E isso dificulta muito,
a gente também não tem uma educação inclusiva, onde a mulher seja vista como representante do povo. Dificilmente você vai comprar um livro que fale de política e que cite nome de parlamentares, a não ser que sejam livros partidários ou de historiadores ou historiadoras que queiram selecionar essas mulheres como objeto de estudo, até que sirva de incentivo para as próximas gerações, né? Então, assim, existe essa dificuldade organizacional dentro da rotina da mulher, onde ocupa muito o seu tempo, e eu vejo que talvez isso seja um grande impasse, além também do preconceito, né? Onde a mulher não vai dar conta, onde a mulher não pertence àquele nicho, né? A gente ainda tem muito essas questões enraizadas na mente da população, e eu nem digo só da população masculina, né? Você já deve ter ouvido falar, mas também era uma mulher. Aquela vereadora era uma mulher, ou aquela prefeita era uma mulher, ou aquela presidenta era uma mulher, né? Com um tom de crítica, onde a mulher não merecesse ocupar aquele espaço. Então existem muitas coisas dentro dessa imagem construída sobre a figura política feminina, né? Que ainda inviabiliza muitas coisas que pudessem surgir até mesmo como um exemplo ou como um incentivo. E eu acho que até mesmo essa nossa reunião aqui, a entrevista, essa oportunidade que você está me dando de levar um pouco dessa comunicação política voltada para as mulheres, eu acho que até isso serve muito de incentivo, né? Porque é um assunto que a gente está colocando em relevância, em debate, num ano eleitoral. Sim. Você acha que as mulheres elas têm mais dificuldade, vou falar dificuldade, em se posicionar ou não? É mais porque ninguém dá a elas o espaço para o posicionamento? Então, eu acho que a mulher ela não tem dificuldade em se posicionar, mas ela não está acostumada a se posicionar nestes espaços, porque é tudo muito novo para nós. E quando nos posicionamos, somos consideradas de histéricas, panicadas, né? Estamos ali fazendo uma arruaça dentro de uma casa legislativa, por exemplo, né? E essas mulheres são tratadas com invisibilidade, porque majoritariamente você vai ver uma Câmara composta por homens. Verdade. Então, por si, o papel da mulher ela, por mais que ela tenha posicionamento, que ela tenha direcionamento na fala, que ela seja uma pessoa desconstruída para estar ali naquele espaço, né? A gente tem que entender que muitas sofrem essas pressões e que, inclusive, houve uma alteração em 2021 através da Lei 14.192 a respeito desse tipo de violência, que é a violência política de gênero, né? Então estamos aí há 3 anos com uma nova lei dando importância a esse cenário misógino e machista. Sim. De invisibilidade das falas dessas parlamentares, né? Que muitas das vezes são destratadas, desrespeitadas em espaços que dão origem à casa do povo. Então elas são desrespeitadas publicamente. Então eu acho que nem é a questão de se posicionar, mas muitas se sentem abandonadas naquele cenário lotado de homens, que por si só já trazem em si uma política cultural de fala, onde a mulher que vai sempre propor um projeto de lei ou que ela vai questionar a lei de um outro amigo parlamentar, que ela está histérica, né? E quando não, quando estamos ali disputando algo em benefício ao povo e que aquele cargo, que é um cargo que foi eleito pela população, deram a essas mulheres a possibilidade de estarem usando esses espaços com a fala e bater na mesa mesmo e falar assim, olha,
com muito decoro, claro, mas olha, não é por aí, né? Então, o meu viés vai mais para esse lado. Você já falou aí da lei, Uhum. mas você acredita que talvez políticas públicas feitas para direcionar as mulheres a cargos políticos ajudaria? Então, eu acho que tudo parte da educação, né? A priori, eu penso que desde da escola, da nossa formação, né, a política tinha que ser uma matéria, né, independente do que fosse. Mas é necessário a consciência política de todo cidadão, né? E eu acho que é só através da educação, inserindo esses nomes femininos, esse legado que a mulher já vem, né, trazendo em si, na sua bagagem dessas ocupações de cargos, né, que pode estimular para com que outras mulheres se sintam atraídas, né, e não sejam apenas candidatas laranjas, porque a gente também sabe que em ano eleitoral os partidos ficam desesperados para compor a porcentagem. É verdade. Né? Onde precisa de um certo número de mulheres para que as candidaturas masculinas sejam aceitas. E aí entra a questão das candidatas laranjas, né? Que elas dão o nome, às vezes a pedido do partido, mas não tem santinho, não tem prestação de contas, não tem nada. Só para cumprir uma cota. Estão sendo usadas para que o partido majoritariamente, né, de cadeiras, de possíveis cadeiras masculinas, estejam ali graças a essas mulheres que são usadas com as suas candidaturas disponíveis. E, infelizmente, algumas ainda aceitam, né? Muitas ainda aceitam essa posição, né? Isso, infelizmente, né, falta de uma boa educação, uma boa inclusão nesses cenários, né, de mais mulheres se dispondo a efetivamente, né, disponibilizarem os seus nomes, mas agora, inclusive, o TSE está mais rigoroso e vendo essas candidaturas laranjas, toda a chapa vai ser excluída do processo eleitoral, contendo inclusive o nome dos homens, para que as mulheres não possam ser usadas dessa maneira grosseira, né? Mas eu tenho muita esperança que novos nomes femininos se disponham e vista a camisa mesmo de políticas públicas, né, com ideais transformadores, onde uma possa sempre estar convidando a outra a fazer parte, né, desses movimentos femininos. Você nunca pensou em se candidatar, Carol? Já pensei muitas vezes, já fui convidada, não foi uma vez só, porque eu gosto muito de política, né? Eu gosto de política na forma técnica, que é o que eu venho, né, me graduando, me dedicando, e quem sabe um dia. Hoje o meu foco é dar continuidade aos meus estudos, né, para que caso eu disponha o meu nome, eu saiba muito bem onde eu vou estar pisando, qual que é o meu papel dentro, né, da obrigação do cargo e possa transformar de verdade uma cidade, por exemplo, o nosso município, né? Mas já fui convidada, já cogitei e é um possível talvez em algum momento. Vamos aguardar, né, gente? Você acha que a experiência de graduações como essa que você está fazendo, ciências políticas, elas poderiam ajudar mulheres a se prepararem? Sim, então, a faculdade, ela trata de conceitos, né, de normas, explica em si como a política funciona em termos técnicos, organizacionais, né? A gente passa a ter critérios avaliativos de cenário, de elaboração de campanha, mas, de todo modo, a faculdade está inserida naquilo que eu te disse, a questão da educação. Né? Eu vejo as ciências políticas como um meio educacional, onde você se entenda como um indivíduo, né?
E saiba que, além dos seus deveres, você também está contido em seus direitos, né? É ser plenamente cidadão e exercer plenamente a cidadania. Então, assim, é muito bom, seria muito positivo se essas mulheres que se dispõem, né, tivesse alguma graduação em direito, em ciências políticas, né, em administração pública, porque eu acho que são esses os setores que estão interligados, pelo menos para você construir um pensamento crítico, né, além do filosófico que está por trás, mas um pensamento crítico do entendimento da máquina como um todo, né? Porque é muito legal você... eu sou uma pessoa ideológica, eu tenho as minhas convicções antes de ter escolhido ciências políticas para minha vida. Mas não é a ideologia, não é a militância que enche o seu prato de comida. É você saber aonde estão alicerçados os seus direitos e os seus deveres, né? Onde você possa entrar dentro de uma casa legislativa e cobrar com que aquele representante que você depositou o seu voto, ele faça valer o seu voto. Porque somos nós que custeamos, né, os salários desses nossos pseudos representantes. Então, a ciências políticas, sim, seria muito bem-vinda, né, para organizar esses pensamentos, alinhar essas críticas, né, críticas positivas, para que essas mulheres estivessem realmente preparadas para adentrar esses espaços. O que você diria às mulheres que estão aí entrando agora ou querendo futuramente entrar no mundo da política? Estudem. Estudem. Não façam da política um meio de ofício de renda. Tenham em vista que, ainda que tenhamos ocupado vários espaços, né, nessa luta, ainda somos muito usadas, né? E existe um jogo, um esquema por trás, né? A gente sabe muito bem que mesmo que haja milhares de boas situações para que esses incentivos acontecem, ou boas iniciativas para, de fato, essas mulheres ocuparem esses espaços e traçarem uma vida pública positiva, que elas entendam, né, que nós precisamos de seriedade, comprometimento, que são vidas ali alicerçadas, né, pelo desejo de boas realizações no espaço que nós ocupamos, no nosso município, por exemplo, e que essas mulheres tenham ciência disso, né, que além de ser a vida delas que vão estar expostas, também o seu caráter, a sua identidade, a sua luta, a pauta que elas vão traçar durante a campanha, né? E que isso seja levado até o final, que não seja uma bandeira egoística, né, para próprios interesses, né? Mas sim que haja um interesse comum, e eu acredito muito que existam mulheres incríveis com pensamentos libertários, democráticos, responsáveis, que só tendem a fortalecer a nossa imagem feminina nesses espaços que nós nascemos sim para ocupar, né? E nós temos grandes líderes, mulheres, basta pesquisar, basta estudar, basta orientar, seguir os perfis dessas mulheres, inspirarem em suas lutas para que o seu legado seja extensivo ao município que elas ocupem, né? Tem aquela frase que diz: se você não se informa, não estuda, você acaba aceitando o que te dizem, né? Você é obrigada a aceitar o que te jogam, a informação que te passam, porque você não estuda, você não busca entender. Eu já li alguma coisa assim e é bastante significativo, concordo. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. A sua presença no nosso site, nas nossas entrevistas, elas são de grande importância. Muito obrigada mesmo. E continue aí inspirando tantas outras mulheres que te acompanham, que te seguem.
Muito obrigada, Flaviane, por mais uma vez estar aqui com você no seu espaço, por ter comprado a ideia, né, de fazer ao ar livre aqui na praça, né, nosso cartão postal. E eu espero que esse ano, né, que é um ano de eleições, que possamos ter em nossa cidade políticos e políticas de boa índole, bons ideais, com bastante decoro, sem lavação de roupa suja, porque nós queremos ver propostas. Exatamente. Nós não queremos ver bate-boca, né? O cenário político não pode ser um programa para lavar roupa suja. Ele tem que ser um programa voltado para o povo, em respeito e em prol do povo. Com certeza. Tá? Gente, ó, até a próxima. E daqui a pouco eu convido a Carol de novo para voltar. Tchauzinho. Tchau.